Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui hoje para nesta quinta-feira, quinta eucarística, dia de, como sempre eu digo e repito, visitarmos Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Jesus que é exposto no Santíssimo Sacramento. Jesus que é exposto no ostensório. Não confundamos o ostensório com a hóstia consagrada, que é o próprio corpo e sangue de Cristo. Às vezes a gente faz uma confusão na palavra, né? Mas o ostensório, que é aquele objeto sempre dourado, né? Com alguns detalhes, é o ostensório. Mas a hóstia, lá no meio daquele vidrinho, é o próprio Cristo, a hóstia consagrada, a Eucaristia. Caríssimos, para a quinta-feira da quarta semana da Páscoa, hoje, dia 30 de abril, último dia do mês, né? Amanhã já é dia 1º, mas isso é para amanhã, vamos focar na liturgia de hoje, né? Ela que nos conduz ao coração da história da salvação. Enquanto a primeira leitura vai nos mostrar que Paulo, recapitulando a fidelidade de Deus no passado. O Evangelho, então, nos apresentará Jesus preparando os discípulos para o serviço e o testemunho no presente. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos, começando pela primeira leitura de hoje, a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13 ao 25, no qual Paulo e seus companheiros chegam a Antioquia, né, da Pisídia. Na sinagoga, então, Paulo faz um resumo magistral da história de Israel. Paulo não começa falando das doutrinas então abstratas, mas de fatos. Ele recorda a libertação do Egito, o tempo do deserto, a escolha de Davi. E isso nos ensina que a nossa fé não é baseada em mitos, mas na intervenção real de Deus na história. A história, então, não é um caos de eventos aleatórios. Ela tem um fio condutor que aponta para Cristo. João Batista é então apresentado como aquele... Deixa eu silenciar aqui rapidão. É apresentado como aquele que prepara o caminho, reconhecendo sua pequenez diante daquele que viria. E para bem refletirmos a primeira leitura, nos traz uma pergunta: se nós conseguimos olhar para a nossa história, a nossa própria história, e identificar os momentos em que a mão de Deus nos guiou, aonde a vontade de Deus agiu, o próprio Deus agiu na nossa história, mesmo no meio dos desertos, mesmo no meio das dificuldades. Fazermos então memória da fidelidade de Deus nos dá a coragem para o futuro. O salmo de hoje, o salmo 88, 89, dependendo da tradução, ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Este salmo então ecoa da primeira leitura, celebrando a aliança de Deus com Davi e sua descendência.
O salmista reconhece que o amor de Deus é edificado para sempre. O amor é garantido para sempre. Cantar a bondade de Deus, então, é uma forma de manter a esperança do tempo pascal viva, especialmente quando enfrentamos as dificuldades da vida. E o evangelho de hoje, o evangelho segundo São João, capítulo 13, versículos 16 ao 20. Eu não sei por que eu tô com esse negócio lá só do 20, mas do 16 ao 20, os versículos. Este trecho propriamente dito situa-se logo após o lava-pés. Jesus está então ensinando aos seus discípulos a lógica do reino, que é a lógica do serviço. O servo não é maior que o Senhor. Jesus deixa claro que se ele, sendo o mestre, serviu e lavou os pés, seus seguidores devem fazer o mesmo. Não há lugar para o orgulho ou para a busca de status na comunidade cristã. Sabendo estas coisas, sereis felizes se as puserdes em prática. A felicidade cristã não vem apenas do conhecimento intelectual da Bíblia, como se acha os protestantes, mas da ação. O Evangelho só se torna boa nova quando é vivido verdadeiramente. Jesus menciona que aquele que come o pão com ele levantou contra ele o calcanhar, referindo-se então a Judas. Isso nos mostra que Jesus conhece a fragilidade humana e as nossas possíveis quedas, mas continua a nos chamar e a nos enviar. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim o recebe. Jesus transfere sua autoridade aos discípulos. Quando saímos para servir e anunciar, não vamos em nosso nome, mas como embaixadores do próprio Cristo. Nós somos trazidos pela liturgia do dia, aonde nos lembra que somos e vamos em nome do Cristo. Ele fala ali, Quem recebe aquele que eu enviar, a mim o recebe. O que fizerdes a estes pequeninos, é a mim que estás fazendo. Cristo é aquele muito de se colocar no lugar do outro. É aquele servidor. Ou, como a gente fala geralmente na Semana Santa, o servo sofredor. Mas para a gente bem refletirmos a liturgia, nesta quinta-feira, que nos convida a unir o passado, a história da salvação, o presente, o serviço humilde, e o futuro, que é a missão. Primeiramente, como Paulo, devemos ser capazes de contar a história de Deus em nossa vida. Ser cristão é ser alguém que tem a memória. O serviço, então, não é apenas uma opção para o cristão, é a nossa identidade. Quem eu posso servir hoje com um gesto concreto de humildade? Jesus se identifica com aqueles que ele envia. Se nós se sentimos pequeno ou indigno da missão, devemos lembrar: quem nos recebe, recebe ao próprio Senhor. A força está em quem envia, não apenas em quem vai. E rezemos assim para finalizarmos a liturgia de hoje. Senhor Jesus, ajuda-me a nunca esquecer as maravilhas que fizestes em minha vida. Dá-me um coração de servo, para que eu não busque ser maior que os outros, mas que encontre a verdadeira felicidade no serviço humilde aos irmãos. Que eu seja um sinal fiel da tua presença, onde quer que eu for enviado hoje. Amém. Senhor Jesus, ajuda-me a nunca esquecer
as maravilhas que fizestes em minha vida. Dá-me um coração de servo, para que eu não busque ser maior que os outros, mas que encontre a verdadeira felicidade no serviço humilde aos meus irmãos. Que eu seja um sinal fiel da tua presença onde quer que eu for enviado hoje. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, de São Pio V e de todos os santos e santas, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, uma abençoada quinta-feira. Hoje, dia de visita de Jesus no Santíssimo Sacramento. Não se esqueça. Permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus.